Olá, seja bem-vindo ao curso de Introdução à Gestão Pública. Esse é um curso prático que está destinado a introduzir o assunto da gestão e capacitar você a conhecer melhor as necessidades e as potencialidades que essa atividade oferece. Seja bem-vindo. O curso de Introdução à Gestão Pública está organizado em 3 grandes partes. A primeira parte fala sobre o histórico da gestão pública no Brasil, fala sobre conceitos de ética, cidadania e sustentabilidade, além de outros assuntos necessários ao entendimento desses princípios. A segunda parte está organizada em torno do governo eletrônico, da transparência e da inclusão. E a terceira parte aborda os mecanismos regulatórios, a gestão de equipes, os sistemas de informação da administração pública. Bem, o curso de gestão pública ele foi criado a partir de uma compilação, a partir de uma reunião, uma coletânea de assuntos de várias fontes. A principal fonte, talvez, seja a própria Constituição Federal do Brasil, que tem alguns dos maiores princípios da administração pública. Mas existem outros documentos também que foram utilizados, como um guia do TCU para os 5 motivos para abertura de dados, além de outros, como direito e transparência, na divulgação de informações, inclusão digital, os desafios da sustentabilidade, direito administrativo, lei de cotas e um documento muito importante, que é o Plano Plurianual, válido de 2016 a 2019. Portanto, tudo que nós vamos ver durante esse curso não é resultado do pensamento de uma única pessoa. Ele é a organização do pensamento de várias fontes do próprio governo. Vamos falar um pouco sobre o instrutor. A pessoa que elaborou esse treinamento tem uma formação na parte de sistemas de informação, também na parte de governança e liderança. Inicialmente, eu atuei como programador na área da computação e acabei migrando para as áreas da administração, inicialmente na parte de redes de computadores e em seguida nos sistemas de ERP, os Enterprise Resource Planning, que são grandes sistemas destinados a organizar toda uma instituição. Mais tarde, eu trabalhei com um banco de dados e finalizei, nessa última etapa da minha carreira, tenho trabalhado com parte de sistemas de informação e business intelligence, que são sistemas destinados a medir a performance das instituições. Na Unipampa, eu atuo na parte de infraestrutura de rede e data center, me envolvo com questões de governança, licitações e contratos, questões de levantamento e gestão de riscos e de alguma forma me envolvo em informações estratégicas para a gestão. Vamos iniciar então fazendo um breve histórico sobre como foi a origem do Serviço Público Federal no Brasil e indiretamente ou diretamente da própria gestão pública. No ano de 1808, nós temos a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Portanto, em 1808, lá no Império Português ainda, o trabalho administrativo estava todo ligado ao que dizia respeito à família real. Aqui o trabalho público era representado pelos diplomatas, pelas autoridades alfandegárias e pelos militares. Em 1889, aconteceu a Proclamação da República. Com a Proclamação da República, basicamente aconteceu a manutenção da infraestrutura administrativa que já vinha do Império, ou seja, não houve nenhuma grande mudança no serviço público. Em 1934, nós tivemos então a primeira Carta Magna, a primeira Constituição do Brasil. Ela não falava nada a respeito nem do serviço ou do serviço público ou do servidor público em geral. Em 1939, agora portanto já durante a Segunda Guerra Mundial, nós temos o Decreto 1713 de 39, que foi a primeira norma regulamentar do funcionalismo público. O objetivo era delimitar limites, deveres e atribuições
do funcionalismo público. Em 43, o então presidente Getúlio Vargas fixou o dia 28 de outubro como o Dia do Funcionário Público, mas ainda não tínhamos definições claras dos papéis do serviço público. Finalmente, então, em 1988, nós tivemos a chamada Constituição Cidadã, que foi a Constituição que estabeleceu e forneceu as referências que nós temos hoje a respeito do serviço público. Então, em 1990, nós temos a Lei 8.112, que estabeleceu e definiu o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, autarquias e fundações. Esta aqui é a lei mais importante que nós temos, então, a respeito do serviço público federal. No que diz respeito à estrutura. A estrutura do serviço público ou da administração pública federal basicamente está organizada em administração pública direta e indireta. A administração pública direta, ela é representada pelo presidente da República, pelos ministérios, governos, prefeituras, câmaras e judiciário. A administração pública indireta é representada pelos órgãos públicos. Indiretamente, quem responde são os gestores ou os administradores públicos. É o caso das autarquias, como a INSS, fundações, como a Unipampa, empresa pública, como a Caixa Econômica Federal, sociedade de economia mista, como a Petrobras, e as agências reguladoras, como a Inmetro. É importante observar, portanto, que o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, faz parte da administração direta, mas a Unipampa em si faz parte da administração pública indireta. Na Constituição Pública Federal, no artigo 37, diz que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, seja federal, seja nos estados, no Distrito Federal ou nos municípios, ou seja, de uma forma universal, deve obedecer determinados princípios. E esses princípios são os seguintes: a legalidade, tudo será feito de acordo com a lei; a impessoalidade, nada vai ser feito de acordo com o interesse ou a vontade pessoal de alguém; a moralidade, ou seja, vai obedecer princípios mínimos de respeito em relação à dignidade humana e da sociedade; vai haver publicidade nos atos administrativos, ou seja, todos os atos deverão ser publicamente conhecidos, não é possível tomar nenhuma decisão de forma oculta; e eficiência. A eficiência deve pautar, deve definir todas as ações públicas em todas as esferas da administração. Além desse artigo 37 da Constituição, nós temos o Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 67, que acrescenta algumas diretrizes, criou uma espécie de reforma administrativa e deu outras providências. Que diretrizes são essas? Todos os atos administrativos devem ser precedidos de planejamento. Todos os atos administrativos devem ser feitos de forma coordenada. Não é possível cada um sair fazendo da forma que acha que é certo. Todos os atos administrativos, sempre que possível, devem ter a descentralização. A descentralização é uma figura, de certa forma, controversa e muito debatida. Ela é vista, numa primeira instância, como a descentralização de Brasília e assim sucessivamente as outras unidades. Porém, a descentralização é um assunto que entra dentro dos órgãos públicos, e um exemplo prático de descentralização é que as reuniões, por exemplo, devem acontecer mesmo que uma pessoa falte. Não é possível que todo um órgão público dependa de uma única pessoa. Delegação de competência. É uma diretriz que diz que alguém deve ser responsabilizado e alguém deve ter condições de cumprir aquela determinação. E por fim, o controle, que é algo que nós vamos ver mais para frente, mas que diz que toda a ação pública, todo ato administrativo, ele deve acontecer de forma controlada,
desde o início até o fim, inclusive a medição e aferição dos resultados. Em relação às formas de controle, a administração pública prevê 3 tipos de controle: o controle interno, o controle externo e o controle externo popular. O controle interno é aquele exercido pelo órgão em sua própria estrutura, ou seja, dentro do próprio órgão. É um modelo onde o superior hierárquico, ou seja, o administrador, o diretor, o coordenador, exerce controle administrativo sobre as pessoas que estão sob sua responsabilidade. Essa pessoa é responsável por todos os atos praticados em seu setor por servidores sob seu comando. Ou seja, não é possível eu me eximir da responsabilidade que aconteceu alguma coisa no meu setor. De acordo com a norma do controle interno, se eu sou responsável por algo, eu tenho o direito de exercer autoridade sobre todas aquelas pessoas que estão sob minha autoridade. Ninguém pode fazer alguma coisa da sua própria cabeça, é necessário que eu esteja alinhado com aquela pessoa que está no controle administrativo de determinado órgão ou setor. Em relação ao controle externo, é aquele realizado por outros órgãos. É aquele realizado, por exemplo, pelo TCU ou pela CGU sobre todos os órgãos públicos. O controle externo popular é um mecanismo que permite que as pessoas comuns possam acompanhar, monitorar e avaliar a atuação da administração por parte dos administrados. Um exemplo de aplicação disso são as ações populares previstas no artigo 5º da Constituição Federal. Ainda em relação às formas de controle, ele pode se classificar de 3 formas em relação ao momento em que o controle é executado. Existe o controle prévio ou preventivo, existe o controle concomitante e o controle subsequente ou corretivo. O controle prévio é aquele que é exercido antes do início ou antes da conclusão do ato administrativo e é considerado um requisito para sua eficácia e validade. Ou seja, controle prévio quer dizer que existe um controle que tem que ser exercido antes de começar alguma coisa. Em outras palavras, nada pode começar sem controle ou simplesmente pela vontade de alguma pessoa. É preciso que o controle seja exercido desde antes de um determinado ato ter início. O controle concomitante é aquele exercido durante o ato administrativo, como por exemplo uma licitação. Toda licitação acontece com um determinado controle enquanto ela está sendo executada. O objetivo é verificar a regularidade da sua formação, ou seja, o objetivo é que todo o ato aconteça dentro da legalidade para que ele não venha a ser anulado mais tarde. Se porventura não for exercido o controle concomitante, pode ser que a coisa fuja do controle, apesar de ter começado bem, e aí perca o sentido. O controle subsequente ou corretivo é exercido depois que o determinado ato administrativo já está concluído. O objetivo, nesse caso, é a correção de eventuais defeitos, inclusive declarar que aquele ato é nulo, não tem valor, houve um erro que foi detectado somente depois, ou dar-lhe eficácia, como, por exemplo, a homologação da licitação. Homologação de licitação é uma declaração que depois que todo o processo aconteceu, ela é declarada válida, ela é reconhecida como completamente perfeita. O controle dos atos administrativos por via de regra é um controle subsequente. As formas de controle em relação ao aspecto controlado. As formas de controle possuem 2 variações. O controle de legalidade ou legitimidade, que é aquele que tem o objetivo de verificar a conformidade do ato ou procedimento administrativo de acordo com as normas legais, ou seja, o controle legal do ato administrativo. E ainda tem a questão do controle de mérito. O controle de mérito é aquele que verifica a existência da oportunidade ou conveniência e o resultado do ato controlado.
Em relação à amplitude, as formas de controle se subdividem em duas formas: o controle hierárquico e o controle finalístico. O que é o controle hierárquico? Basicamente, é aquele da hierarquia, é aquele que resulta do escalonamento vertical dos órgãos do Poder Executivo. Ou seja, ele coloca algumas pessoas com responsabilidade por certos atos e algumas pessoas seguem essas orientações e colaboram na execução do ato administrativo. E ainda tem o controle finalístico, que é aquele controle exercido pela administração direta sobre as pessoas jurídicas integrantes da administração indireta. É o caso que o ministro da Educação exerce sobre o reitor de uma universidade, por exemplo. E aqui nós temos então um resumo das 4 grandes formas de controle que nós temos na legislação: quanto à origem, quanto ao momento do exercício, o aspecto controlado e a amplitude. Quanto à origem, o controle pode ser interno do órgão, externo ou controle externo popular. Lembrando que o controle externo popular, basicamente, ele pode monitorar, ele não é propriamente ele não pode exercer alteração, não pode exercer influência dentro do órgão. Em relação ao momento do exercício, é o prévio, o que antecede, o concomitante, que é ao mesmo tempo que as coisas estão acontecendo, e o corretivo, que é a posteriori. Em relação ao aspecto controlado, nós temos a questão da legalidade, que é aquilo que está dentro da lei, e em relação ao mérito, que é a questão da, digamos assim, de quem pode exercer aquilo ali, a quem cabe, quem cumprir aquela função. Em relação à amplitude, nós temos o controle hierárquico e o controle finalístico. Na prática, como que as formas de controle se manifestam na sociedade? Uma das maneiras que a legislação prevê para que a população, para que o cidadão possa exercer efetivamente o controle, foi expressa pelo Decreto 6932, de 11 de agosto de 2009. O que diz esse decreto? Esse decreto ele foi criado para simplificar o atendimento do público prestado ao cidadão, que era o atendimento ao público era extremamente burocrático. E o que o decreto fez? Eliminou, dispensou o reconhecimento de firma, que era uma necessidade para todos os documentos públicos antigamente, e instituiu a Carta de Serviços ao Cidadão, além de algumas outras providências. O que é essa tal de Carta de Serviços ao Cidadão? A Carta de Serviços ao Cidadão nada mais é do que uma lista dos serviços que o setor ou que o órgão oferece à comunidade. Por que isso? Em primeiro lugar, porque o atendimento ele tem que ser impessoal. Essa lei e algumas outras, mas principalmente esse decreto, eles prevêem que todas as pessoas têm que ser atendidas da mesma forma. Então, a Carta de Serviços ela é uma maneira, digamos assim, de isentar para que alguém faça um tratamento diferenciado e ninguém precisa ficar implorando junto ao balcão de atendimento para saber alguma informação. Então, a Carta de Serviços ao Cidadão é uma carta que deve trazer informações claras e precisas em relação a cada um dos serviços prestados e como que essa carta deve ser estruturada. O que deve ter nessa carta? Item número 1, o serviço oferecido. Por exemplo, matrículas. Por exemplo, transferências para outra instituição. Por exemplo, comprovante de matrícula em uma determinada matéria. Além disso, o que mais deve ter? Os requisitos, os documentos e informações necessárias para acessar o serviço, ou seja, previamente o cidadão tem que ser informado sobre tudo que ele deve levar para ser atendido. Não pode deixar nada de fora. Vamos supor que a pessoa chegue lá e seja atendida e esqueci de tal coisa. Não pode. Esse decreto determina que que vou elaborar ou quem vai oferecer a carta tem que esclarecer todos os documentos necessários previamente. As principais etapas para o processamento do serviço, ou seja, se a pessoa ligar querendo informações, eu tenho que saber que está no departamento tal ou depende da aprovação de quem, onde que está e com quem está o meu serviço. O prazo máximo previsto para a prestação de serviço, seja uma semana, seja um mês, seja 20 anos, mas eu tenho que dar uma perspectiva para a pessoa. Não posso deixar ela à mercê da dúvida. A forma da prestação do serviço, se esse serviço vai ser prestado localmente, se ele pode ser via internet, se a pessoa tem que se dirigir a algum outro local.
a forma de comunicação com o solicitante do serviço, que pode ser por e-mail, por telefone, por alguma outro meio de comunicação, e os locais e formas de acessar o serviço, ou seja, é num site, é num balcão de atendimento, é em outro local, é em alguma outra instituição. Então a pessoa tem que estar plenamente atendida em relação à carta de serviços ao cidadão. E aqui nós temos um exemplo da carta de serviços que o MEC oferece. O MEC em Brasília já tem essa carta de serviços elaborada e oferece ela para as pessoas que quiserem saber quais os serviços o MEC oferece. Isso está disponível na internet, qualquer pessoa pode atender, ou seja, uma tendência de todos os órgãos do governo é oferecer um serviço na forma digital para que as pessoas possam saber o que aquele órgão oferece para o cidadão. Então aqui, esse é o modelo da carta de serviço oferecida pelo MEC. O endereço para mim acessar está lá na parte inferior desse slide. E qualquer pessoa, a qualquer momento, pode acessar essa carta, pode acessar esse documento, nesse caso, lá no site, e procurar por aquele serviço que ela necessita. Outros 2 bons exemplos da carta de serviços ao cidadão é a própria carta oferecida na Unipampa. Esse serviço está dentro do sistema Guri, lá onde a ADETIC oferece, demonstra e explica todos os serviços que as pessoas, que a comunidade acadêmica pode demandar. Outro exemplo de carta de serviço online é o do Tribunal Superior do Trabalho no Rio, que oferece uma carta de serviços totalmente disponível na internet e que a pessoa pode então ali conferir quais são os documentos que eu posso emitir, como que eu posso fazer uma consulta, como que eu posso saber em que estado está um processo. Ou seja, a carta de serviço ao cidadão é uma tendência e é uma lei, é uma determinação do governo que todos os órgãos públicos ofereçam esse recurso para o cidadão. E aqui nós chegamos então no nosso primeiro exercício. O que consta o exercício? É um exercício bem simples que diz o seguinte: baseado nos exemplos anteriores, como da própria Unipampa, ou do TST, mesmo do MEC, elabore a carta de serviços ao cidadão referente ao setor onde você atua. Ou seja, eu sei, ainda que eu não saiba todos, mas pelo menos a maioria, ou uma parte dos serviços do setor onde eu atuo, eu sei que serviços são esses. O que eu vou fazer? Vou criar uma tabelinha, pode ser no LibreOffice Calc, pode ser no Excel, pode ser onde for. E nessa tabelinha, a primeira coluna da tabela é o nome do serviço. Por exemplo, comprovante de matrícula. Na segunda coluna, as exigências. Quais são os requisitos? Qualquer um pode pedir. Quais são os documentos? Que tipo de necessidade eu preciso para poder emitir o documento? Os trâmites envolvidos, que são as etapas, o prazo de atendimento. Outra coluna é como que vai ser entregue, se esse documento vai ser entregue em papel, se vai ser enviado em PDF. O formato de comunicação entre a pessoa e eu que estou prestando o serviço, ou seja, o formato, pode ser por e-mail, por telefone, se tiver que informar algum telefone de contato, e onde que a pessoa pode retirar o serviço que ela está demandando. No caso, se é um comprovante de matrícula que vai ser emitido em papel, onde que ela vai retirar esse papel? E se vai ser emitido de forma online, onde que ela vai clicar? Vou ter que mandar um endereço, vou ter que colocar um site onde ela possa retirar esse documento. Na sequência nós temos um exemplo dessa pequena tabela, mostrando como que eu posso elaborar a carta de serviço ao cidadão. Basta eu colocar as informações referentes ao meu setor e a tabela vai estar pronta. No final, é necessário postar esse exercício no Moodle na página do curso, para que isso seja registrado na frequência do aluno. O próximo slide é um slide que começa falando sobre eficiência e eficácia. São 2 assuntos abordados em vários momentos na legislação brasileira. Em alguns momentos fala em eficiência e em alguns momentos fala em eficácia. Qual é a diferença entre eles? Dê uma olhadinha então na figurinha aqui, onde nós temos vários homens lá do tempo das cavernas
carregando umas pedras. Para ser mais exato, tem 3 carregando. Então chega naquele momento um quarto e oferece uma roda, já que os 3 que estão carregando com uma roda quadrada, digamos assim. E eles agradecem: "Oh, graças, estamos muito ocupados." Ou seja, o que é eficiência e o que é eficácia? É importante ressaltar que o grupo que está carregando as pedras se considera talvez até sobrecarregado, que está fazendo um super trabalho à humanidade, porque eles estão carregando as pedras. E o que eles não estão conseguindo compreender é que existem outras maneiras, que existem recursos alternativos que podem e devem ser usados na prestação do serviço, que podem facilitar muito a vida da pessoa, pode facilitar muito o atendimento e melhorar a qualidade do atendimento ao cidadão. Vamos entender então qual é a diferença entre eficiência e eficácia. Eficiência: o grupo de fato estava realizando o transporte das pedras. Eficácia: a solução seria muito mais eficaz usando outro instrumento. Ou seja, é possível ser eficiente sem ser eficaz. É possível cumprir uma tarefa, mas talvez não seja a melhor forma de eu fazer essa tarefa. Talvez eu precise rever o processo como ele está acontecendo, talvez eu precise ver os mecanismos que estão sendo utilizados para que eu diminua o sofrimento da tarefa ou para melhorar a qualidade, a satisfação de quem está recebendo isso. Outro grande exemplo de eficiência e eficácia, que é para esclarecer melhor o assunto, um exemplo de eficiência é jogar bola muito bem. Vai lá, faz alguns gols, mas pode levar muitos gols. E eficácia é ganhar o jogo. Ou seja, eficiência é jogar bola. Eficácia é, além de jogar bola, é ganhar o jogo. Esse é um karma, é uma coisa, digamos assim, é uma marca que muitas instituições, muitas empresas carregam, onde se trabalha muito, mas por outro lado se atende muito mal. As pessoas não se sentem satisfeitas com o serviço que estão recebendo. Mas por quê? Porque a percepção de quem presta o serviço é que está sendo eficiente, mas a percepção de quem recebe é que não há eficácia naquele atendimento. E nesse caso, o que eu preciso fazer para reverter? E aí fica uma pergunta muito importante para todos nós. É possível ser eficiente sem ser eficaz? Nós vamos ver a seguir um exemplo muito importante e eu vou lhe convidar para prestar atenção a respeito. Observe essa figura. Durante a Segunda Guerra Mundial, o navio Bismarck é um navio couraçado alemão, ele tem mais de 50 mil toneladas. Esse navio tinha 8 canhões de 380 mm, 12 canhões de 150 mm, 16 metralhadoras de 105 mm, mais 16 armas de 37 mm e 12 canhões de 20 mm antiaéreos. Por outro lado, ele foi atacado por aviões ingleses, o torpedeiro britânico Swordfish. Esse pequeno avião tem uma metralhadora de 7,7 mm. Observe que essa metralhadora tem calibre menor que a menor arma do navio e ele carrega um único torpedo de 760 kg na barriga. O navio, numa certa ocasião na Segunda Guerra Mundial, foi atacado pelos aviões ingleses. O que aconteceu? Chegamos então ao nosso segundo exercício. Nosso segundo exercício, ele trata sobre uma comparação entre a eficiência e a eficácia. Um exemplo de eficiência é atender o telefone. Agora, o exemplo de eficácia é resolver o problema que está sendo falado no telefone. Um exemplo de eficiência é receber alguma coisa. Um exemplo de eficácia é entregar, é devolver aquilo, dar uma resposta para aquilo que foi recebido. E qual seria, dentro dessa linha de raciocínio, a resposta para algo que foi protocolado, algo que foi começado, algo que foi feito uma anotação? E se eu atendi o telefone ou li os e-mails? Qual será o exemplo que eu poderia dar de eficácia para cada um desses casos?
Então eu vou pedir que você crie essa tabelinha, pode ser bem simples, faça ela da sua maneira e depois você precisa postar esse exercício no Moodle para que ele seja registrado na sua frequência como aluno.